Estenda as suas mãos. Que Deus venha usar a vida da Ellen e que nós possamos abrir a nossa mente, o nosso coração para ouvir o que o Espírito Santo tem a nos dizer. Amém. Senhor meu Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua presença. Ó Deus, e nós queremos nesse momento, Senhor, interceder pela vida da Tua filha. Ó Deus, e que não seja ela, Senhor, mas seja o Teu Espírito Santo através dela. Abra a nossa mente, os nossos ouvidos, escancar o nosso coração, Senhor. Que nós possamos focar, Senhor, e ouvir a Tua palavra. E através da Tua filha ouvir a Tua voz, Senhor. Use a ela, Senhor, como o Senhor sempre tem usado. E que nós possamos sair daqui, Senhor, cheios da Tua presença e entendendo ainda mais a Tua palavra, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Flua, Senhor, como o Senhor tem fluído, ó Pai, nesse ambiente. Como, Senhor, na oração do Juninho, Deus, que seja a Tua palavra, seja a Tua voz, estremecendo, Senhor, aquilo que está dentro de nós, nos alinhando, Senhor, de acordo com a Tua palavra, Jesus. Que a Tua palavra, Senhor, venha ecoar dentro de nós, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito. E que a Tua palavra, Pai, seja como uma semente plantada, Senhor, num terreno fértil dentro de nós. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ser ministrados pela Tua palavra. É isso que eu oro. É isso que eu declaro. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Vocês estão bem? Eu estou bem também, graças a Deus. Por favor, você que está com a sua Bíblia, abra em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, no verso 1. Quem abriu, diga amor. E quem não abriu ainda, fala em Cristo. Pastor. Só o pastor que não abriu. Bom, Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nossa, Ellen, eu conheço esse versículo. Eu sei até decorado já. Você pode ler aqui comigo de novo? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza do que? Você tem alguma coisa na sua vida que você está esperando? A fé é a certeza. E você tem certeza nisso que você está esperando? Ou você tem dúvida? Incertezas? Questionamentos? Eu vou abrir meu coração aqui para vocês, que eu tenho algumas frases escritas aqui no meu celular, mas eu não tenho esboço. Eu não consegui fazer. E eu nem sei o que eu vou pregar. A semana toda, eu orando. Desde segunda-feira eu sei que eu vou pregar. E a semana toda eu
orando e pedindo: Senhor, me dá a revelação, me direciona a tua palavra. E nada vindo, e nada, e o silêncio de Deus. E eu tô entendendo, Ele quer ficar em silêncio, amém. É a fé. Porque é mais fácil se mover quando Deus fala. E quando Deus não fala? E agora eu tô entendendo por quê. Porque é a fé. E essa palavra Ele me deu aqui no culto. Então eu oro que o Espírito Santo ministra no seu coração da mesma forma que Ele está ministrando agora em mim. Nesse exato momento, porque quem me conhece sabe que eu não prego sem esboço. Só que essa é a Ellen que Deus quer quebrar. Que quer ter o controle. A Ellen que quer ter tudo nas mãos e saber como que faz. Porque a Ellen sabe como faz. A Ellen sabe como prega. A Ellen sabe como faz uma célula. A Ellen sabe como faz. E você sabe também. Só que Deus tem nos chamado para viver pela fé. Sem esboço. Sem roteiro. Só num tempo de entrega. E no começo do culto, eu falei com a minha pastora, ela: filha, você tá bem? Eu: mais ou menos. O que aconteceu? As mesmas coisas de sempre. Mas eu tô entendendo o que Deus está fazendo. E aí eu quero trazer para você e quero que a gente seja ministrado dessa mesma forma. A fé é a certeza do que esperamos. Mas muitas das vezes, eu e você, nós esperamos a vontade de Deus, nós esperamos a Bíblia se cumprir, nós esperamos as promessas de Deus ser concretizadas na nossa vida. Nós esperamos. Mas no meio da espera, nós duvidamos. Nós não temos essa certeza, nós não temos essa fé. Nós não temos essa confiança naquilo que a Bíblia diz, naquilo que Deus já decretou sobre nós. Então, se a fé é a certeza daquilo que eu estou esperando, eu não posso duvidar. Mas se no meio desse processo, no meio da dúvida, essa dúvida vai ter que me mover de alguma forma para mais perto de Deus. Eu não estou falando que somente você não pode duvidar e você está em pecado se você duvidar, porque eu duvido a todo tempo. Mas essas dúvidas, questionamentos têm que nos levar para Deus. Tem que nos aproximar dEle. Não nos afastar da igreja, não nos afastar da presença de Deus, não nos afastar do que a Bíblia diz, não nos afastar das promessas que Ele tem. Só que a fé vai muito mais além só da certeza. E o autor aos Hebreus vai dizer que além da certeza naquilo que esperamos, a fé é a prova das coisas que não estamos vendo. É algo que é comprovado. Ellen, mas eu não estou vendo, mas nós não precisamos viver mais pelo que estamos vendo, mas pelo que cremos. E o tema da minha mensagem, o Espírito, eu não tinha palavra, não tinha versículo. E quem sabe eu moro ali na Rua 3, aqui no Vale. E eu aqui, virando o posto policial, para chegar aqui na igreja, o Espírito Santo falou assim para mim: até onde vai a sua fé? E ficou isso na minha cabeça: até aonde vai a sua fé? Até aonde vai a sua fé? E eu falei: tá, Deus. E eu comecei a me questionar: até onde vai a minha fé? Até onde vai a sua fé? E aí Ele começou a me dar Hebreus capítulo 11.
Até onde vai a minha fé e a sua fé? Se é a certeza daquilo que estamos esperando e a prova daquilo que não vemos, no final da mensagem eu vou te mostrar até onde a sua fé tem que ir. E eu peço para que você fique comigo. Hebreus capítulo 11, continuando aí, no verso 2. Pois por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Olha só o que está escrito na palavra. Por meio dela foi que os antigos, e ele vai falar depois quais antigos são essas pessoas. De quem o autor está falando. Eles deram testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Você tem uma palavra de Deus? Sim ou não? Se você não tem, é só abrir sua Bíblia. Você vai ter. E aí eu comecei a questionar o Espírito Santo sobre isso, até onde ia a minha fé. Aqui no culto. O fogo pegando, o Diogo ministrando, e eu, até onde vai minha fé, Deus? E o que eu vou falar pro seu povo? E o Senhor começou a mostrar para mim algumas passagens da Bíblia, alguns personagens da Bíblia que eu só vou citar, porque são muitos. E eu quero mostrar para você que a nossa fé tem que ir além daquilo que nós vemos, porque senão não é fé. Vai ser raciocínio humano, vai ser obra humana. Porque vai depender só do nosso esforço. Vai depender das nossas capacidades. E isso não é fé. Fé ultrapassa os nossos esforços. A nossa fé ultrapassa a nossa inteligência. Vai muito mais além. Nós temos sim que ter uma fé inteligente. Mas não é somente o fundamento dessa fé. E aí... até onde vai a nossa fé? Será que a minha fé e a sua fé está indo até onde nós estamos vendo? O que o Senhor está fazendo na nossa vida? Se nós olharmos em Mateus capítulo 15, a Bíblia vai dizer sobre a mulher cananeia. Ela começou a questionar o Senhor, ele estava ali numa refeição. E a mulher começou a falar que ela precisava de um milagre, ela precisava de uma cura. E Jesus falou: ei, eu não posso te dar. Pode alguém comer das migalhas? E aquela mulher falou assim: Senhor, mas até os cachorrinhos comem. Imagina num contexto que você está pedindo algo para o Senhor, você tete a tete com Jesus. Você fisicamente com Ele, na presença dEle, como aquela mulher. Você precisando de algo sobrenatural. Você já fez de tudo na sua vida para receber, para fazer, para acontecer. E naquele momento Jesus fala: eu não posso te dar. Eu não estou aqui por causa de você. O que você faria? A sua fé pararia naquele momento? Ou a sua fé ia continuar e perseverar e falar assim: Senhor, eu sei que o Senhor não está aqui por minha causa, mas eu estou pela sua causa. Eu estou aqui porque você está aqui, Jesus, e eu preciso do seu toque. Eu preciso da sua presença nesse lugar. E aquela mulher, apesar da resposta aversiva de Jesus, aquela mulher falou: Senhor, mas eu preciso comer das migalhas que caem da mesa.
O Senhor está dando pão, mas eu preciso comer pelo menos das migalhas. Sabe por quê? Muitas das vezes a nossa fé só está indo até onde o Senhor está fazendo aquilo que nós queremos. Enquanto Deus está fazendo a nossa vontade, ou enquanto está confortável para mim e para você, nós estamos confiando em Deus, nós estamos na obra, nós estamos se envolvendo no reino, mas enquanto as coisas começam a ser contrárias à nossa vontade, a nossa fé vai se desfazendo, a nossa fé vai se enfraquecendo, porque a nossa fé não está em Jesus. Nossa fé não está na presença dele, mas a nossa fé está naquilo que ele pode nos dar. E isso é muito forte. A fé daquela mulher cananeia foi além do pão que Jesus podia dar. E ela se humilhou de uma forma que, Senhor, eu só preciso das migalhas. E Jesus fala, a sua fé te curou. A sua fé. Mais um personagem, Daniel. Daniel e seus 3 amigos. Ali, isso no Antigo Testamento, está lá escrito no livro de Daniel. Estava a Babilônia. O rei Nabucodonosor governava a Babilônia. Os israelitas eram opressores? Não. Oprimidos, obrigada. Oprimidos pelos babilônios. E naquele momento, Nabucodonosor diz que aquele que não adorasse a estátua que ele tinha colocado ali, teria que morrer. Aquele que não se curvasse diante da estátua, aquele que não adorasse aquele monumento que ele criou, teria que morrer. Ia ser queimado numa fornalha. E nesse momento, Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante da estátua. Todo o povo, toda vez que tocava um sinal, aquele povo se reunia e adorava aquela imagem, que era do próprio rei. E naquele momento, os amigos de Daniel não enfraqueceram a fé no Deus vivo. Naquele momento, os amigos de Daniel não se submeteram ao decreto humano. Não se envolveram com um decreto que não faziam parte daquilo que eles compreendiam que era a palavra de Deus. A fé daqueles 3 amigos não foi distorcida por causa de algo que estava acontecendo ao redor deles. E nesse momento eles não se prostraram e eles foram para a fornalha. Então é como eu prefiro morrer a me prostrar diante de outro Deus. Eu prefiro desfalecer a corromper aquilo que eu acredito. Então imagina eu e você. Será que os acontecimentos, será que doenças, será que enfermidades, escassez que nós passamos, situações têm corrompido aquilo que nós estamos crendo? Porque muitas das vezes as coisas que têm acontecido ao nosso redor é para que a nossa fé seja distorcida. E a gente começa a se prostrar diante de outros deuses que nós estamos levantando. Aqui o Juninho já ministrou sobre a idolatria. E é muito forte isso, nós podemos fazer os nossos próprios deuses. Pode ser pessoas, pode ser situações, podem ser sonhos que nós temos. Aonde vai a sua fé? A sua fé não pode se prostrar diante de outras coisas.
Não podem roubar aquilo que o Senhor já deu para você. Não tem como a gente crer, não tem como somente a gente confiar no Senhor. Somente quando as coisas estão bem. Somente quando o Senhor está fazendo as coisas que nós queremos que Ele faça. Porque normalmente o Evangelho não é assim. O Evangelho de Jesus, ele tem que confrontar quem nós somos. Ele tem que tirar nós da zona de conforto. Ele tem que bagunçar a nossa vida para que a vida de Deus flua em nós. Até onde vai a sua fé? Para quem conhece a história de Abraão, Abraão já estava numa idade avançada. E ele recebeu uma promessa que ele teria um filho. E esse filho seria um start, o início da promessa que Deus tinha na vida de Abraão. Que ele seria pai de multidões, de muitas nações. E num dado momento o Senhor pediu a vida de Isaac. E a Bíblia diz que pela fé, Abraão entregou o seu filho. Então tem coisas que o Senhor tem nos dado. Tem coisas que o Senhor tem nos entregado. Promessas têm se cumprido. Mas e se o Senhor pedir novamente? Será que eu e você confiamos em Deus ao ponto de devolver isso para Ele? Porque se a minha fé e a sua fé vai até onde Isaac nasce, a nossa fé não está completa. Porque nós buscamos somente aonde Deus está nos dando. Nós não estamos indo além daquilo que Ele pode nos dar. E a última passagem que eu queria falar é a mulher do fluxo de sangue. Em Mateus capítulo 9, a partir do 18, vai falar sobre a história dessa mulher. Essa mulher, ela era rica. E com todo o seu dinheiro, com todos os seus recursos, aquela mulher, ela fez de tudo para que ela fosse curada. E durante 15 anos, se eu não me engano, durante 15 anos, aquela mulher sofreu do fluxo de sangue. E se você entrar no contexto de como acontecia esse fluxo, essa mulher, ela era considerada impura. E nesse momento desse fluxo de sangue, aquela mulher não poderia participar da sua vida cotidiana normalmente. Ela não poderia estar com seus filhos, ela não poderia se relacionar com o marido, na sociedade, não poderia ir ao templo adorar o Senhor. Ela era totalmente marginalizada. Porque ela estava menstruada. Tudo que ela tocava se tornava impuro. Olha o contexto que essa mulher estava vivendo durante 15 anos. É 15 anos mesmo? 12? 12, desculpa, gente, aumentei um pouquinho aí. É que eu não li, né? 12 anos. Imagina o psicológico dessa mulher. Imagina o emocional dessa mulher, o espiritual dela, o social que ela estava vivendo. Mas aquela mulher não desistiu. A fé dela foi além daquilo que ela podia fazer, porque ela já tinha dado tudo. Durante anos e anos, aquela mulher fez de tudo. Mas ela soube de uma pessoa que estava ali, que poderia fazer algo que ela não poderia fazer, que estava acima das capacidades dela. Enquanto Jesus estava indo curar outra pessoa, o filho de outra pessoa,
Uma multidão ao redor de Jesus, uma multidão ali ouvindo Jesus. Aquela mulher sai da sua casa dizendo: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Se eu apenas tocar. Se eu apenas tocar. Não é se Jesus vir e começar a falar em línguas. Não é se Jesus vir e colocar a mão na minha cabeça. Não é se eu fizer... Não. É só se eu tocar. Porque era a única coisa que ela poderia fazer. Porque o restante, o sobrenatural, o impossível, quem faria era Jesus. E no meio da multidão, aquela mulher, com certeza aquela mulher tocou em várias pessoas. Com certeza aquela mulher, a Bíblia não diz, tá? Que ela tocou nas outras pessoas. Então tudo que ela tocasse se tornaria impuro. Mas com certeza ela foi além da exclusão social. Ela foi além do emocional dela. Ela foi além da vida espiritual decaída, pode ser? E ela chegou perto de Jesus e tocou ele. No momento que aquela mulher tocou, Jesus foi... O toque daquela mulher chamou a atenção de Jesus. A sua fé tem que chamar a atenção de Jesus. A minha e a sua fé toca o coração de Deus, independente se você acha que a sua fé é pequena ou grande. A minha fé e a sua fé tem que tocar o Senhor. E nesse momento aquela mulher angustiada, atravessando aquela multidão, tocando nas pessoas, ela tocou no manto de Jesus. E Jesus disse: saiu virtude, saiu poder de mim. Quem foi? Quem foi? A minha e a sua fé tem que tocar o manto de Jesus. A minha fé e a sua fé tem que tocar o coração de Jesus. E ela toca. Eu quero que, nesse momento, até onde vai a nossa fé, que nesse momento nós possamos compreender que não existe uma fé pequena, não existe uma fé grande, média. Ah, Ellen, eu estou começando agora na igreja. Ah, Ellen, faz muito tempo. Não importa. É independente. A nossa fé e a nossa confiança no Senhor vai muito mais além de tempo que nós estamos na presença de Deus. Vai muito mais além das nossas experiências com Deus. Porque a nossa fé tem que ser a certeza naquilo que é do Senhor, naquilo que é da vontade de Deus para nós. Na confiança que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele fará as coisas de acordo com o seu propósito. E eu quero, só para se você tiver com a sua Bíblia aí, você continuar só abrindo aí comigo em Hebreus capítulo 11. E eu quero colocar uma pergunta para vocês. Se a nossa fé está baseada somente naquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida, nós vamos viver uma vida frustrada. Porque muitas das vezes nós queremos que Deus faça algo que não é da vontade dEle, ou que não é do tempo dEle na nossa vida. E muitas das vezes, de acordo com Hebreus, alguns personagens que foram colocados aqui
receberam a promessa de Deus, mas não viram as promessas se cumprirem. Hebreus capítulo 11, verso 13. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Muitas das vezes a minha fé e a sua fé não vai parar em nós e não pode parar em nós. A nossa fé tem que fluir através de nós e tocar outras pessoas e influenciar outras pessoas, a nossa geração, a nossa descendência, para continuar o mesmo processo de dependência no Senhor. Porque Abraão não viu a promessa de Deus se cumprir completamente. Mas pela fé ele obedeceu até o dia da sua morte. Pela fé ele permaneceu. E se você for vendo ao decorrer de Hebreus no versículo 17, vai falar: pela fé Abraão começou, e aí vai falando de novo: pela fé Isaac, pela fé Moisés, pela fé. A nossa fé tem que ultrapassar a nossa geração. A fé de Abraão não parou só nele, porque vem Isaac. E depois de Isaac, vem Jacó, vem Esaú, e assim por diante até os dias de hoje. E eu quero ir mais para o final da mensagem. Falando de Moisés, como Hebreus capítulo 11, verso 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Vai no versículo anterior, Juan. Aqui o autor aos Hebreus está falando de Moisés. E aí ele conclui falando sobre: por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior. Moisés, por amor de Cristo, não sou eu que estou falando, é o que está escrito. Jesus estava lá com Moisés? Fisicamente ou... Mas pela fé no Deus que ele servia, no Deus que ele estava servindo, no Deus que ele estava conhecendo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava uma recompensa. A nossa fé tem uma recompensa. A minha fé e a sua fé tem uma recompensa. E pela fé, verso 27, pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei, perseverou porque via aquele que é invisível. Colossenses capítulo 3, por gentileza. Deixa eu achar aqui, Colossenses. Deixa eu ver se é o 3.
Colossenses 1, 15. O que nós lemos em Hebreus? Porque vi aquele que é invisível. Colossenses 1, 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Verso 17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como aquelas que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Moisés, Hebreus 11 novamente. Pela fé, ele obedeceu. Por quê? Porque via aquele que é invisível. A minha e a sua fé não pode estar quando Deus está fazendo tudo aquilo que nós queremos. Mas a nossa fé tem que vir do invisível. O Espírito Santo falou uma frase aqui para mim. A nossa fé, a nossa obediência tem que preceder a fé. A fé é a certeza naquilo que nós não estamos vendo. Mas para a gente exercer a nossa fé, nós temos que obedecer. Então a obediência precede a nossa fé. Então, Ellen, até onde vai a nossa fé? Hebreus capítulo 12. Eu não posso me mover quando a minha família está saudável. Eu não posso me mover somente quando eu tenho dinheiro sobrando no banco. Eu não posso me mover somente quando a igreja está dando certo. As células estão fluindo. As pessoas estão vindo. Porque eu não estou agindo pela fé mais. Eu não estou agindo mais pela confiança naquilo que Deus pode fazer, mas aquilo que está no meu controle e no seu controle. Então, até onde vai a nossa fé? A nossa fé tem que ir até Cristo. Porque quando a nossa fé está somente em Cristo, aquilo que tem que acontecer vai acontecer. Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foram propostas, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Verso 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não desanimem.
Essa tem que ser aquilo que nós esperamos, isso tem que ser aquilo que nós confiamos, essa é a prova e a certeza da nossa fé. Jesus, o autor e consumador da nossa fé, é Ele quem vai fazer. É Ele quem está agindo dentro de nós, através de nós, no nosso lar, dentro da igreja, dentro das células, na nossa família, no nosso trabalho. A nossa fé tem que atingir o coração de Jesus. A nossa fé tem que estar diante dele com os nossos olhos fixos, os nossos olhos permanentes nele. E se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. E que para quem me conhece sabe que eu questiono muito. E eu pergunto muito para Deus o porquê de tudo. E quero entender, e quero ter o controle. E eu estou entendendo que é pela fé. E eu vou ter que ser quebrado nisso. E eu vou ter que confiar mesmo as coisas dando errado. E eu vou ter que continuar crendo e confiando e perseverando mesmo quando eu estou sendo machucada. Mesmo quando eu estou sendo afrontada. Mesmo quando eu estou sendo confrontada. Mesmo quando as pessoas não estão entendendo aquilo que eu estou querendo passar. Então eu quero dizer para você que você precisa continuar colocando a sua fé em Jesus. Você precisa continuar permanecendo aonde Ele te colocou. Não importa a situação, não importa o que as pessoas estão dizendo, não importa se as pessoas confiam em você ou acreditam naquilo que Deus tem para você, mas permaneça até Deus falar o contrário. Obedeça ao Senhor acima de todas as coisas, independente do que os olhos humanos vão dizer, independente daquilo que você está enxergando. Mas permaneça na palavra que o Senhor te deu, permaneça naquilo que Ele já falou, porque a sua fé tem que estar nele, somente nele. E assim a nossa fé será inabalável. Porque nós estamos colocando a nossa certeza no lugar certo. Não é nas nossas capacidades, não é nas nossas experiências, mas é naquilo que o nosso Deus pode fazer através de nós. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que você está passando. Mas uma coisa eu tenho certeza. Que até onde a nossa fé vai, tem que ser até Cristo. E dali para frente, a obra é dele. E dali para frente, é Ele quem vai fazer. Confia nele. Dependa dele, entrega o seu coração para Ele. Entrega as suas angústias para Ele. Até onde vai a nossa fé? Até Cristo. E isso é suficiente. Ellen, mas as pessoas não estão entendendo o que eu quero fazer. Ellen, mas as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo comigo. Ellen, mas eu estou recebendo muita afronta. Não importa. Deus está se importando com isso. Mas no meio de tudo isso, continua com a fé naquilo que Ele já falou para você. Continua confiando nele. Não deixe que as distrações tire você do seu propósito. Não deixe que as distrações tire você daquilo que Deus quer fazer nessa situação. Eu vou contar algo muito rápido aqui. Eu não lembro se foi eu acho que foi terça passada no devocional com as meninas.
a gente tá lendo Romanos, e aí entrou um assunto sobre a vontade de Deus, nós orarmos e pedirmos algo para Deus e Deus não fazer. E, né, conversando lá com as meninas, né, todo mundo sabe a situação que o meu sobrinho Cauã tá passando. Já faz mais de um ano e meio já que ele tá com uma dor na perna. E essa dor só piora, e leva pro médico, e volta, e faz exame, mais exames, e nada de descobrir. E aí, né, eu conversando com a minha mãe e tal, e eu me pergunto também, né, por que Deus não responde? Por que Deus não faz? Se nós estamos pedindo, se Ele está vendo o sofrimento da família, Ele está vendo o sofrimento de uma criança. E aí chegou um dado momento dessa situação do meu sobrinho que eu falei num devocional muito tempo atrás, no comecinho, eu falei, eu não consigo mais pedir nada para Deus em relação ao Cauã. Porque quando eu peço as coisas para o meu sobrinho por causa da dor da perna dele, eu penso em outras crianças que estão em situações muito piores que a dele. E eu não consigo mais. Então eu só confio que Deus vai fazer a vontade dele. E aí passou o tempo, essa semana, eu falando para minha mãe, às vezes, eu não sei, não é revelação de Deus nem nada, mas é o entendimento que eu tenho. Às vezes Deus está usando essa situação, Ele não colocou essa doença, Ele não colocou essa enfermidade na vida do Cauã, mas Ele está usando essa enfermidade para despertar, para moldar o nosso coração, o meu, o seu, da minha irmã e tal. E falando isso para ela. E muitas das vezes também eu vou muito mais além. Muitas das vezes essa situação tem que mover a nossa fé. E tem que mover a fé do Cauã. Porque o Cauã não é convertido ainda. Então pode ser que nessa situação haverá um dia que o Cauã vai ser tocado pelo Espírito Santo. E ele vai se converter de verdade. Ele é uma criança. Ele precisa ser evangelizado. Ele precisa entender que ele é pecador, que ele precisa de um Salvador. E em toda essa situação, eu falando para minha mãe, em toda essa situação, pode ser que o Cauã viva uma experiência com Deus sobrenatural, que vai mudar a vida dele de uma forma que ele vai compreender, não somente por ouvir falar de Jesus, mas ele vai ter experiências com ele. E nesse momento, eu falando com ela, eu me lembrei da passagem de Jó. Jó ouvia falar de Deus. Ele era fiel, ele era uma pessoa justa, íntegra, mas ele ouvia falar. Então, talvez a nossa fé é somente naquilo que Deus pode fazer. A nossa fé somente é de ouvir falar, a nossa fé é somente de falar o que nós cremos, o que nós estamos confiando. Mas pode ser que essa situação que você está vivendo é um momento de você e eu, nós termos experiências sobrenaturais com Deus. De o Senhor despertar uma fé, não na teoria, mas uma fé na prática. Uma fé na prática que nós dependamos dEle todo momento e nós confiamos de verdade. Independente se Ele curar ou não, Ele vai ser fiel da mesma forma e nós vamos continuar servindo a esse Deus. E eu falei para minha mãe, talvez vai ser esse momento. Jó ouvia falar de Deus, mas de tudo que aconteceu na vida de Jó, você vai ler nos capítulos finais que Jó começou a ter essas experiências com Deus. E ele fala, eu não conheço mais Deus de ouvir falar somente. Então essas situações que acontecem dentro de nós têm que nos levar para termos experiências com Deus. Ele nos moldar, Ele nos tratar e Ele nos curar e a gente começar a conhecer verdadeiramente quem é Deus, não somente de ouvir falar dEle. E eu acredito muito que toda essa situação, o Cauã, ele vai sentir. E ele vai viver experiências sobrenaturais com Deus. Para que ele não viva somente de ouvir a tia dele falando. E eu falei para ele, eu vou te converter, Cauã.
Mas não vai ser somente pelo aquilo que eu falo, mas pelas experiências que ele vai ter com Deus, através dessa enfermidade. Então a nossa fé tem que ir além daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Além das nossas doenças, além das nossas dificuldades, além das nossas incapacidades. E eu quero pedir para vocês se colocarem de pé. Os músicos virem. Talvez a sua fé estava naquilo que você só estava esperando Deus fazer. Mas eu quero incentivar você como aquela mulher do fluxo de sangue em Mateus capítulo 9. Você ser ousado, você ser ousada. De ficar além da marginalização que aquela mulher sofria. Apaga a luz para mim, por gentileza. Que a sua fé possa fazer você atravessar as dificuldades. Que a sua fé possa ajudar você, a levar você a atravessar a multidão e a tocar o Senhor, porque Ele é o autor e consumador da sua fé. É Ele quem tem que ser o alvo da nossa confiança, da nossa dependência. Não é as circunstâncias. A nossa fé tem que ir além daquilo que Deus pode fazer. Eu estou nesse processo de deixar de confiar somente naquilo que Deus pode fazer e confiar e permanecer e ser grata que a presença de Deus é suficiente para mim. A presença dele comigo, o processo dele comigo é suficiente, independente se ele faça aquilo que eu quero que ele faça. Então a nossa fé, o alvo da nossa fé é Jesus. Eu quero pedir para você colocar a mão no seu coração. Você inclinar a sua cabeça, fechar os seus olhos e eu quero orar por você. Espírito Santo. Senhor, tem tantas coisas que vêm arrancar ou distorcer, Senhor, a nossa confiança em Ti. Como o autor aos Hebreus vai dizer que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Senhor, nos capacite, nos ajuda a ir além, Senhor, daquilo que nós estamos vendo. Como Moisés, papai, o autor vai dizer que pela fé ele saiu do Egito, não temendo a ira do faraó, não temendo as circunstâncias que estavam ao redor dele, as consequências que trariam para a vida dele. Mas por causa daquilo que ele cria, da pessoa de Jesus, que é o Deus invisível, a imagem do Deus invisível, nós queremos e eu quero declarar sobre a vida do seu povo, da sua igreja, Jesus. Nos ensina a colocar a nossa confiança, a nossa obediência, Pai, em Ti. E a tirar, Senhor, a mão do controle. A tirar, Papai, os nossos olhos das circunstâncias. Nos ensina, Espírito Santo. Nos ensina a olhar para Você. A depender somente da Sua presença. E mesmo que o Senhor não fale de imediato, Jesus, que nós possamos permanecer na palavra que o Senhor já nos deu. Continuar perseverando e confiando que no tempo oportuno o Senhor fará e cumprirá as suas promessas, ó Deus. Nos ensina, Espírito Santo, a colocar a nossa fé, a nossa confiança e a nossa dependência em Ti. Nos ensina, Jesus. Nos ensina, Senhor, a nos desprender, Pai, das circunstâncias, a não deixar que aquilo que acontece ao nosso redor, Pai, nos tirar, Senhor, do seu propósito. É isso que eu oro, Espírito Santo. É isso que eu declaro em nome de Jesus. Em nome
de Jesus.